Olá, bom dia. Me conta tudo. Me conta como vai você. Me conta. Hoje nós temos a Mami Seguchi. Não sei se é assim que fala, ela vai confirmar com a gente se é assim mesmo. A Mami é uma pessoa que eu conheci pelo podcast e eu me encantei com ela. E daí eu a convidei para vir aqui. Vamos ouvir a Mami Seguchi. Vamos ver aqui no nosso Me Conta. Se você quiser me contar a sua história, me manda uma mensagem e eu te convido. Bom Oi! dia! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Você está me ouvindo bem e me vendo bem. Estou te ouvindo bem. Tá me escutando também? Bom, primeiro, Tá bom o áudio? me fala o seu nome para ver se eu falei direito, né? Falou Porque direitinho. É Mami Seguchi. é Seguchi. Seguchi. Mami Seguchi Doi, Agora, na realidade, né? Seguchi, Doi. doi. É. Muito. Agora me conta um pouco da sua história, me conta um pouco de você. Eu já conheço um pouco, mas as pessoas que estão aqui não conhecem. E eu achei essa história incrível, então quero contar para todo mundo. Primeiro eu queria te agradecer, Marta, por esse convite, porque, assim, falar um pouco da gente é difícil, né? Eu tenho dificuldade, né? Aí, essa oportunidade de contar um pouquinho de mim, parece que é um abraço também, né, da Que bom, gente. que bom. É, Sinta-se deixa eu te... abraçada. Eu, a primeira vez que ouvi você, eu falei: esta pessoa é encantadora, eu preciso ouvir a história dela. Muito obrigada. Eu vou começar, vamos ver, desde o começo. Meu nome é Mami Seguchi e eu nasci no Japão. E a minha família veio para o Brasil em 1973, no final da imigração japonesa, que a imigração japonesa acho que foi até março de 73, e a gente chegou em janeiro de 73. Aí a gente veio para o Brasil, era para os meus pais trabalharem em fazenda de café, não sei, alguma coisa assim no interior, mas como meu pai e minha mãe tinham curso técnico e superior, a gente ficou na capital. A gente foi morar em Itaquera. E minha mãe dava aula numa associação japonesa perto do metrô São Joaquim, né? E meu pai trabalhava numa empresa, que ele era projetista. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Veio o plano, pulando um pouco, né? A Deu conexão uma. tá boa? Foi, voltou. Tá conseguindo falar? Tá. Voltou. Aí a gente mudou aqui para São Bernardo do Campo, eu tinha 5 anos de idade e continuo até hoje, que é pertinho da capital aqui em São Paulo, né? E de lá para cá, assim, muita coisa aconteceu, né? Como eu já tenho, esse ano eu vou 50, então a minha vida, assim, tá bem... Vamos fazer a versão resumida da minha vida. Aqui tá falando que travou. Eu vou Mas já tentar voltou. mudar aqui Travou e já pro voltou. 4G. Então, eu vou É, colocar no 4G aqui, porque acho que melhor. porque eu tinha travado, mas tinha voltado. Vamos ver. Isso, tá ótimo. Agora tá bom, né? Então, eu parei no. A gente mudou para cá em São Bernardo, eu estudei, fiz faculdade de administração de empresas, me casei a primeira vez, né? Tive 2 meninas, me separei e depois eu encontrei o grande amor da minha vida, que é o meu marido, e, e com ele eu tive 2 filhos. E aí o primeiro filho foi o Henrique, que hoje ele tem 9 anos. E o que acontece? Ele nasceu com síndrome de Down.
né? E eu levei um susto enorme, porque eu tinha duas filhas, assim, aquelas perfeitas, né? Sem nenhuma condição genética, e, e fui em busca de respostas, né? Para mim, é mais para mim mesmo, né? E assim, no começo não foi fácil, eu vou confessar, realmente assim, é um baque muito grande, mas assim, logo que ele nasceu, a gente percebeu, eu pelo menos percebi que não é nada daquilo que o pessoal põe na Google, né? No Google. Sei lá. O que é síndrome de Down? É 100% tem problema cardíaco, É. né? Não, chegar na vida adulta é para poucos. Então a gente começa a ficar muito apavorado. Eu lembro a primeira pergunta que eu fiz pro médico quando eu fiquei sabendo foi: meu filho vai conseguir completar pelo menos 10 anos de vida? Porque eu achava que a vida dele era bem curtinha, né? Não tinha esse conhecimento. E em meio a tantos acontecimentos, muitas coisas boas surgiram por conta do nascimento dele. É. Então, assim, muita coisa que eu faço hoje é baseado em tudo que eu passo com os meus filhos, né? Toda a experiência que eu tive com os meus filhos e é muito curioso, né? Os filhos da gente, a gente, como fala, faz a gente crescer demais, né? Faz. Nossa! Faz. Cada um de um modo, cada um, né, de um jeito, mas nossa, eu tenho experiências assim com os quatro, né? Os quatro filhos que eu tenho, mas realmente o Henrique é o que me desafia mais. Me desafia a buscar o melhor de mim, me desafia a me ver melhor do que eu imaginava que eu realmente sou. Então é gratidão, né? Muita gratidão. As duas meninas, quantos anos têm? As duas meninas, a Denise, a mais velha, tem 23 e a Dani tem 19. Nossa, a As duas. diferença é grande, né? A diferença tá pequena, porque quando o Henrique nasceu, 10 anos. O Daí. Henrique está com 9 anos, né? Ele completou 9 agora, dia 21, que foi domingo, né? É. Eu ia até fazer uma live antes com a Mami, mas era aniversário. É, Então a gente teve que vai um pouquinho mais para frente. E me era o diz dia uma dele. coisa, você me conta aí, você parou de trabalhar e agora você fica com os meninos. Eu parei de trabalhar, na realidade, quando eu engravidei, eu estava desempregada. Aí, e na gravidez eu descobri a síndrome de Down. Então, Ah, assim, eu abri mão mesmo, né, desse lado profissional. é. Abri mão porque eu falei assim, agora não é o momento, né? Não é o momento de... É o momento de me dedicar somente ao Henrique. E nessa que eu falo assim, me dedicar totalmente ao Henrique, eu estava totalmente focada, né? E minhas amigas ficavam assim, acho que não precisa de tanta atenção assim, né? Ele vai conseguir. Mas eu estimulava ele bastante. E nesse meio tempo, né, quando o Henrique completou 2 anos, porque o Henrique também teve, aos 10 meses, ele teve câncer de testículo. Ah, Então, assim, foi um baque atrás meio que de um ano para o outro, né? Mas a gente teve muita sorte que o Henrique ele estava no estágio 1, então ele fez a cirurgia, retirou, não precisou fazer químio, não precisou fazer radioterapia, é só acompanhamento, né? E quando ele completou 2 anos, eu queria comemorar, né? Comemorar os 2 anos dele, um ano sem câncer. Ele entrou na creche, então poderia trabalhar. E eu estava muito feliz. E tá. E me diz uma coisa, ele tá em escola agora. ele está em escola, escola regular, está no 4º ano, inclusive. Escola regular, ele não está em escola especial. Não, por enquanto não. Eu acho que por enquanto ele vai. Na municipal, né? A escola municipal aqui da região, ela dá um suporte muito
muito consistente para o desenvolvimento dele, né? Uhum. E, Então, vai continuar por aí. e agora com a pandemia, como é que tá fazendo? Então, é aula online. Ele é muito assim. Ele sabe o que ele quer. Ele é bem. Sim. Ele não tem dúvidas. Assim, quando ele quer, ele quer. Quando ele não quer, não adianta. Então, fica. Assim, uma que eu não tenho didática nenhuma para ensinar. A minha coisa, assim, é mãe minha sargentona mesmo, né? Porque eu não tenho paciência. Quem me vê assim fala, nossa, ela é japonesa, né? A pessoa mais paciente do mundo fala, não, só que não, Só que não. de jeito nenhum. Aí, e ele às vezes briga comigo, ele fala, mamãe, você é menina, menina não grita, menina não fica brava. Aí fica muito difícil de contrariar, né? Mas ele é danado, ele aprende, ele sabe ler, ele está conseguindo escrever. Ele ainda não forma a frase da cabeça dele, né? Às vezes ele quer escrever, ele escreve aleatoriamente, mas a gente ditando as palavras, ele consegue escrever assim, com poucos erros. Dá para quem lê, uma pessoa que não sabe, né, pegar o texto dele, pegar uma frase dele, vai conseguir ler e entender. E você recorreu a algum tipo de ajuda, tipo terapia, para você, Sim. Ah, para família? mim? Para mim? Não, para mim não. Eu quero saber a sua história. Ah, sim. Então, para mim, na realidade, eu sempre fui muito assim, eu sou escorpiana, né? Então, aquela Uhum. coisa de me estudar, de me, como fala, me interiorizar e tentar O me seu entender. o seu autoconhecimento é muito importante nesses momentos. Sim, e eu fui em busca dos porquês, né? Por que que eu, né? Por que que eu, que estava quietinha no meu canto, tive um filho com deficiência, né? Então, a partir do momento que eu percebi que ele nasceu, eu percebi que, assim, é um filho, né? A deficiência é um detalhe, é uma particularidade, uma característica dele. E aprender a lidar, né? Aprender a trabalhar, aprender a enxergar também, tentar enxergar o lado dele, né? Como mãe. Eu vou dizer que não é fácil, não, viu? Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E como é que ficou o seu relacionamento com as meninas mais velhas e com o marido? Não, é ótimo. Assim, desde o início, assim, eu tive muito apoio. Meu marido, assim, foi o primeiro era o primeiro filho do meu marido, né? Então, ele, ele falou assim, nossa, eu queria um filho, eu tenho um filho. Pronto, qual que... Não tô vendo. Ele nunca falou isso pra mim, tá, gente? Mas assim, é como se ele falasse, gente, eu não tô vendo o problema, né, da deficiência, da forma como a Deixa gente eu te como mãe, né? perguntar, ele é só uma curiosidade que alguém aqui, né? Desculpa a Sim, curiosidade. Mas ele é japonês também? Ele é oriental? Não. também. Também É? nascido no Brasil, mas filhos de japoneses. Tá. Ai, Bom, porque o oriental tem um pouco aquela cultura, aquele inconsciente coletivo do primeiro filho ser homem, não tem um pouco isso? eu acho que depende Não tem muito mais. da família. Não, tem as famílias mais tradicionalistas, elas têm porque para continuar o sobrenome, né? Ah, Mas porque senão o sobrenome morre, né? Acaba morrendo. uhum, Mas é, assim, hoje em dia, minha família, por exemplo, não tem. apesar de ser do Japão, e tal, né? Não tem muito Seus isso. pais ainda são vivos. Meu pai faleceu, vai fazer 3 anos. Ele teve um câncer de pâncreas e, infelizmente, né? Já foi o tempo dele, acho que ele cumpriu a missão muito bem cumprida, então virou estrelinha, como diz. Você tem muitos irmãos, mãe? Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo.
Os dois Ó, moram no Japão também. É que depois, quando entrou o Collor, o plano Collor, meu pai tinha uma empresa aqui. E ele tinha 150 funcionários que ele precisava mandar embora. Aí ele foi para o Japão, abriu uma empresa lá, pegou um empréstimo do banco para fazer a quitação, a homologação, né, dos funcionários daqui. Então ele acabou indo para lá, depois minha mãe foi, depois, quando minha mãe foi, ela levou o mais novo, né? E o meu irmão mais velho resolveu ir para lá depois de um tempo. E eu acabei ficando, porque eu estava fazendo faculdade, aí meu pai falava assim, ó, até terminar a faculdade você não volta para cá. Eu falei, não volta, não vai para o Japão. Eu falei, ok, né? Só que antes de terminar a faculdade eu conheci o pai das minhas filhas, né? Aí eu casei e acabei ficando. então você, vamos dizer assim, de alguma forma você está sozinha aqui, a sua família está no Japão. Sim, aqui eu tô sozinha, não tem irmão, tia, tio, E você vai essa sempre rede. para o Japão? Não, não, mas assim, a última vez que eu fui, eu consegui com o Henrique, eu levei o Henrique, Ai, que bom! e olha só, como eu tenho uma gratidão imensa, né? Porque eu acredito muito em sincronicidade, eu acredito muito em quando a gente faz o bem retorna quando a gente mais precisa. Ó, tá dizendo que tem eu e a Dinda. Eu não sei quem é, mas já tem aí um monte de gente aí falando que não tá. Tem eu aqui, ó, eu Ah, aqui. é a Sandra Miadinda, ela é minha madrinha de casamento. Eu pude estar com meu pai nos 2 últimos meses da vida dele. Olha só que Os coisa. dois, assim, exatos últimos dias da vida dele. Porque, assim, quando eu voltei, eu fui, levei o Henrique. Quando eu voltei, eu cheguei no Brasil. Aí, quando eu cheguei, eu estava em Guarulhos, né? E eu estava no caminho para casa, acho que uns 30 minutos depois que eu saí do aeroporto, meu irmão me ligando, falando que meu pai tinha acabado de falecer. Olha só. E o meu pai era muito assim, eu era a única menina, né? Ele era muito apegado comigo, apesar de eu morar longe. E assim, eu fui algumas vezes, não dá para ir sempre porque é muito caro, né? Mas às vezes que eu ia, minha mãe falava, né? Até o momento de eu pisar no Brasil, ele só ficava focado em mim. Né? Aí eu chegava no Brasil, aí ele entrava assim, meio que na depressão dele, né? De se sentir, acho que abandonado por mim, né? Não sei. E o mais novo? O O mais mais novo novo é peca toda a vida. tem cara, né? Tem cara. Tem cara, pelo Tem menos. cara. E não, e ele assim, ele veio no momento que eu estava assim, é, a- é, che- colocando tudo em ordem, né? Inclusive o Henrique, eu tinha conseguido vaga para ele na creche municipal, na minha rua. Então assim, eu falei, estava focada em mim. Falei, ah, não, agora eu vou pedir um trabalho e eu vou. E eu fiquei grávida, bem nesse período. Foi difícil aceitar no começo, porque é uma coisa que eu focava muito no Henrique, não pensava em ter outro filho. E a Sandra, que está aqui na live, ela falava assim, mami, eu acho que. Ela que falava, né? Você foca demais no Henrique, acho que não precisa ficar tanto em cima dele, né? Aí veio o Arthur para provar que realmente eu teria que dividir a atenção, né? E foi a melhor E, coisa. e o medo Medo. do Medo em que Arthur, sentido? ter também essa questão Não, não genética? tinha, não tinha. Não, Não, não. assim, primeiro foi mais difícil aceitar que ele estava chegando, né? É. Mas assim, um medo de. Tanto é que quando ele nasceu, eu tive ele no hospital municipal, né? Ele nasceu e realmente os médicos faltam um belo preparo aí, né? Veio uma médica e falou assim: Ah, eu vi na ficha que você tem um filho com síndrome de Down, né? Eu falei: Eu tenho. Ah, então, porque esse também nasceu com Down, tá? Desse jeito, eu falei assim, mas. Aí eu vi, eu já tinha, né? Ele estava pertinho de mim, estavam limpando É ele por para causa trazer. é por causa do olhinho puxado, né? Ela Pois achou que é, era. e o Down, ele tem os dedos bem curtinhos.
E ele nasceu de 8 meses, então magrelinho, e os dedinhos assim bem comprido, e eu olhava para a mão dele, olhava para a médica, ficar com uma cara de quê? Mas falei, não, deixa quieto, né? Depois eu vejo isso, não tem problema nenhum. Como diz, quem cuida de um, cuida de dois, né? Faz terapia para um, já leva o outro junto, não sei. E depois constatou que não era nada. Logo no dia seguinte veio uma médica pediatra já veterana, né, que acho que era a responsável do neonatal, e eu perguntei, meu marido perguntou, ele falou, nossa, nada a ver, não sei, né, de onde que saiu isso, onde que apareceu essa característica na cabeça do médico? Eu falei assim, não tem nada a ver. Eu falei assim, porque assim, se tivesse também não teria problema, porque você já está cuidando de um, você já sabe como cuidar, né? Mas mesmo assim, né, para uma mãe que acabou de ter um filho, não se tem se fala sem essa certeza, né, sem essa, é incrível, né? Incrível ter uma coisa dessa, não é nem uma gafe, é um erro médico, né? Eu acho que assim, é um momento muito delicado, né, para falar, assim, de pronto, né, dessa forma. Mas como eu também sou meia... Às vezes eu falo com meu marido, eu não sei se eu sou lerda, ou eu não sei, às vezes eu não... Sabe quando a pessoa fala uma coisa, mas eu não sinto. Então, enquanto eu não sinto, eu não reajo. Eu não consigo reagir enquanto eu não sentir que aquilo é uma verdade para mim. Então eu fico naquela dúvida e eu não julgo. Eu falo assim, tá, então depois eu vejo. Me conta uma coisa agora, mudando um pouco. Como Sim, surgiu a história do podcast? pois o Foi. podcast entrou de sopetão, mas assim, na realidade, o Henrique me abriu assim, um mundo que eu não imaginava que eu poderia me aventurar, que é escrever livros. Né? Opa! Eu pensava muito assim, eu não posso sair para trabalhar, eu tenho que estar aqui em casa. E o que eu posso produzir enquanto estou em casa? Aí eu Olha, procurei uma coisa, procurei outra, e participava muito em reuniões de pais, né? Na PAI, a PAI de São Bernardo, em todo lugar que eu era chamado, eu ia, né? deu uma travada. Pra Deu uma travada um pouquinho. Mami, tá. vou pedir para você Sim, sair e voltar, tá? Porque travou tá, e eu não joia. tô te ouvindo, tá? Tá bom. Sai e eu vou te chamar de novo, tá bom? Tá, joia. Então, pera um pouquinho só. A internet tem feito essas coisas comigo. Mas a gente não vai perder essa história maravilhosa. Vamos lá, vamos começar de novo. Já estou chamando a Mami de novo. Gente, histórias de superação, né? Histórias de. Aí, pronto, Cheguei. Tá bom? tá bom. E Voltou? daí você estava falando que você ia começar, que o Henrique abriu portas para você. Sim, e aí eu pensava muito o que fazer enquanto estou em casa. Né? O que produzir, o que eu poderia produzir que um dia virasse uma renda para mim, né? E, e uma coisa que eu sempre gostei, né, quando era criança, era ler. Mas não livros muito complexos, nem muito longos. Os textos. E eu gostava muito de poesia, escrevia algumas para mim, né? Porque eu sempre fui muito tímida. Então essa coisa de mostrar para o mundo, eu tô conseguindo romper essa barreira agora, né? Então aí veio, eu comecei a escrever os livros infantis com, com personagens com algum tipo de deficiência. Olha, Então, e dentro, e eu gosto muito de projeto social, sempre fui, né, de projeto social.
Eu montei um também na época que eu não tinha as crianças, trabalhei e eu gostava muito. E com os livros eu montei o projeto Vidas, que chama Valorização Integral das alterações sindrômicas. É Vidas com 2D. Alterações de deficiência, né? E diversidade. E Uhum. foi assim, continua na realidade está na gaveta, né? Mas o projeto, em algum momento, eu vou acabar retomando. E desse projeto nasceram outros livros. E sempre, sempre, sempre com o personagem principal, um personagem com algum tipo de deficiência. Hum. E aí o podcast veio assim, eu vi uma live falando sobre escritores, né? É que o escritor, ele foca muito em buscar uma editora que publique. E a pessoa fala assim, gente, vocês não podem focar na editora, tem que focar no leitor. Você tem que buscar o seu leitor, você tem que buscar o seu, o seu nicho, né? E eu ficava assim, mas como que eu vou buscar o meu nicho? E na época, aquela coisa, de uns tempos pra cá, você vê, né? É muito vídeo, né? É É. vídeo, é YouTube para poder se divulgar. E eu tenho não, agora eu não tenho tanto, né? Dificuldade de vídeo, né? De Sei falar. sei bem. E a gente vai. E nesse meio tempo apareceu a aula de podcast da escola do podcast falando: olha, em 4 dias você vai aprender o que, que é, como montar e lançar. Eu falei, vou fazer a aula, né? Aula gratuita, vamos lá, né? São quatro noites. E eu fiz o passo a passo, e eu tinha um texto que eu havia escrito há muito tempo, estava perdido nas minhas coisas e precisava gravar o piloto para poder lançar o podcast. E porque o professor falou assim, sem um piloto você não consegue lançar, então grava qualquer coisa, um texto, né? O que vocês sentirem vontade. Eu peguei esse texto e gravei. E Eu eu estava lá, postei. E eu não tinha falado eu nada para estava lá, ninguém. Eu só falava. Você eu, eu estava lá, eu é? vi. Eu também fiz o meu assim. Ah, que bacana! E eu postei o texto e eu não havia comentado com ninguém aqui em casa que eu estava fazendo aula para aprender sobre o podcast. Né? Eu estava em aula online, porque eu estava em várias aulas online. Eu estava fazendo aula online para aprender a desenhar, para ilustrar os meus livros, como é livro infantil, eu preciso de ilustração e não tem, né? Não consigo ainda. Então eu pulava de aula em aula e chegou um momento que entrou o podcast e eu gravei esse piloto. E quando eu gravei esse piloto, eu apresentei para o meu marido e falei, olha, escuta. Aí ele falou, mas quando que você fez isso? Eu falei, foi essa semana. Mas eu falei, mas escuta e vê o que você acha. Nossa, e quando ele escutou o texto, ele começou a chorar. Aí ele ficou emocionado, aí eu fico emocionada também de lembrar. Mas assim, foi um momento que. Aquele momento eu falei assim, não, eu estou no caminho certo. Porque é uma forma de eu me abrir também para o mundo, para perder esse medo, né, de vídeo, de, de me colocar em primeira pessoa, né, de me apresentar para o mundo como escritora. E então, foi a porta, acho que a porta de entrada para um outro mundo, né? Para uma outra fase da minha vida. Você sabe que eu faço o meu podcast, nós duas, eu com uma amiga e uma dá força para a outra. E quem ouviu primeiro, na verdade, o seu podcast foi a Fátima Rangel, que está aí. E ela falou para Ela que falou comigo. ela falou, não deixa de ouvir, eu quase chorei, eu chorei, vai lá e ouve. Daí eu ouvi também, eu falei assim, nossa, essa mulher tem o dom, vamos lá ouvir essa mulher que ela tem o dom. Agora me diz,
uma coisa. Os seus livros são publicados? Já estão publicados? Não. Não, nenhum deles, porque eu tenho muito bloqueio. Esse bloqueio, eu até coloquei aqui, a síndrome do impostor, porque eu sempre achei que o que eu faço não é o suficiente ou não é o bom bastante. E o meu marido trabalha muito isso. E eu fico assim, não, amor, você é apaixonado por mim, então você vai gostar de tudo que eu faço. Aí ele falou, não, se tivesse ruim eu falava. Eu falava assim, tá, Não, tá mas bom. é uma coisa. Eu, a Fátima e outras colegas que estão aí, nós É. fazemos parte de uma comunidade que chama Comunidade dos Desaposentados Digitais. E nós aprendemos o seguinte: Hum, tem sempre alguém que precisa do seu conteúdo. sim. Então, o seu conteúdo, ele está ótimo, porque alguém precisa dele, entendeu? Então, Hum, não é uma coisa que você espera que esse conteúdo esteja perfeito. Perfeito para quem? Tem alguém precisando sim. dele do jeito que ele está. É a mesma coisa o seu podcast. Você fala em pouco tempo e em pouco tempo você fala exatamente o que a gente precisa ouvir. Então, não Hum, é ter um vídeo, um áudio de 1 hora para explicar uma coisa. É sim. saber dizer exatamente aquilo que está sentindo da forma correta. Então, mãe, eu quero ver esses livros rápido, Ah, rápido. eu também quero. Eu preciso muito trabalhar esse meu lado, porque assim, o meu marido fala mesmo. Ele fala assim, olha, seus livros, ele é o primeiro a ler, porque ele me ajuda a corrigir também. Ele fala assim, olha, seus livros estão lindos, mas aí eu sempre ponho, não, peraí que agora não é o momento. Ainda não senti que é o momento. Aí, e assim, eu tenho um livro da Fadinha que eu tô no terceiro livro. Tô finalizando o terceiro, sendo que eu não publiquei o primeiro. Aí ele fica assim, não acho que você tá focando no lugar errado? Aí eu fico, não, deixa quieta no meu canto. Vou falar para você entrar nos desaposentados, que a nossa professora dos desaposentados, ela tem uma bengala. E que ela fala assim, ela usa a bengala e bate assim na cabeça e fala, é desculpa, isso tudo é Isso é. desculpa. É uma muleta para você não chegar lá. E Sim, uma, é, e você tem já o produto na mão. Você não precisa de editora, você pode lançar ele via internet, fazer via e-book, enfim. Mas me conta mais uma coisa. Mais sim. uma. A contadora de histórias, aonde está? A contadora de história ainda não está. Eu acho que ela ainda vai chegar em algum momento. E tem um episódio que é o Juntos pelo Teteu. Eu não sei se você conseguiu escutar. No final, eu escrevi uma história para ele. Ai, deu uma travada. Pode ir. Alô? Tá bom, pode Espera seguir um que eu estou pouquinho te só. ouvindo. Eu vou precisar sair de novo. Então, tá. Então, do meio para o final do episódio do Juntos pelo Teteu, que é uma criança com síndrome de Down que também tem AME, né? Que eles estão levantando verba para poder comprar um remédio que custa mais de 2 milhões de dólares. Eu escrevi uma história para o Teteu. É história para o Teteu. Meu marido falou, ficou. E escrevi assim. De um dia, eu escrevi numa tarde, gravei, né? Durante a semana, eu conversei com a mãe do Teteu para ela, né, pedir a permissão, né, de poder divulgar a história dele. E escrevi e gravei e a gente publicou logo em seguida. E aí eu percebi, falei, nossa, olha só o potencial que eu tenho, né? Porque não me falta ideia para colocar no papel. Às vezes me falta tempo, porque às vezes eu tenho a história completa na cabeça, mas eu não tenho tempo suficiente para sentar e desenvolver o texto. Aí nesse momento, assim, eu percebi, falei, nossa, então
Porque eu comecei a ver muita live de escritores que não lançaram, e é muito vídeo falando sobre ideia para você escrever um livro, ideias para como desenvolver a sua história. Eu falei, nossa, mas essa parte, na realidade, não é a minha dificuldade. Minha maior dificuldade é a publicação, é quando é a aceitação do público, né? O medo do julgamento, de se expor. Pessoal, quem tá aí, Exatamente. se tiver alguma pergunta para a Mami, pode mandar aí a pergunta que a gente faz a pergunta. Não tem. Se a gente souber responder, né, Mami, a gente responde, não tem problema nenhum. Inclusive, o meu irmão, eu vi aqui pelas mensagens, o meu irmão que mora no Japão, ele está assistindo. E ele Olha, colocou assim, põe vídeo no YouTube. E é eu tô isso aqui. mesmo. Aí eu sempre falo para ele, falo assim, eu não consigo. Mas eu vi, ele me viu na live do Edward, do Café com Edward de manhã, que foi a Aham. minha primeira live. Ele falou assim, não, mas você foi bem. Grave e põe vídeo no YouTube. Eu falei, mas não é simples assim. A gente que está começando nesse mundo digital, a gente tem algumas travas, né? Algumas coisas que são trabalhosas de fazer, a gente não. Né, qual é o botão que a gente aperta primeiro, mas depois que a gente vence, a gente se sente muito vitoriosa, né? Não é muito bom? Muito, muito. E tem uma coisa assim que eu acho incrível, é que o pessoal dos Estados Unidos, eles estão escutando o meu podcast e eu não conheço ninguém lá. Porque a cultura do americano de escutar podcast é bem maior que a nossa, né? E eu vejo que assim, a porcentagem é pequena, mas ela não cai. Então, semana a semana, eu falei, então tem alguém lá que está precisando do meu conteúdo. Eu foco nisso. Exatamente, exatamente. E, Mami, você estava falando das lives. Você tem já bastante live programada? Ah, conta aí antes disso, conta aí para o pessoal qual é o seu Instagram para o pessoal entrar, Oi. participar, curtir, ir lá e saber o seu Instagram direitinho. Hum. Fala o nome do seu Instagram e É. do seu podcast. Ah, tá. O podcast chama Mamitopia e Por que tô... é de utopia, né? Hum, É um mundo dos sonhos de todo mundo. Né? E Mami, porque o meu nome, na verdade, é em japonês, né? Que eu vim de lá. E o Mami representa para todo mundo a figura da mãe, né? E o seu Instagram? Ah, alguém já colocou aí, ó. Tá vendo? Já estão te ajudando aí. O É o meu Instagram dela é marido. arroba. Isso mesmo, isso mesmo. Mami.topia. E você fala em japonês? Escreve em japonês? Não, eu falo, como eu falo pro pessoal, eu não passo fome se eu precisar ir pro Japão, assim, não, se eu me perder, eu consigo pegar informação, mas eu não leio, não pego um jornal e consigo ler, né? É muito básico. Como a gente veio pequeno pro Brasil, e para fazer uma faculdade, o pessoal falava assim, olha, é melhor focar no português, porque em casa não vai ter português, né? Meus pais falavam em japonês. Então a gente focou tanto no português que assim, o que eu sei é meio que é muito básico. É tipo uma criança do primeiro ano do Japão sabe mais que eu. É o dia a dia, o japonês de casa, aquele que era falado em casa, é isso. Sim, sim. O informal, né? O informal, tá. E Sim. no Japão existe, de que você sabe, existe uma comunidade brasileira grande e que você acompanha e que sabe da sua história? Não, não existe uma comunidade, mas com as comunidades do Facebook você não pode fazer propaganda, então eu estou tentando chegar
particularmente e ver, na realidade, quem se interessa para depois, quem sabe, né? Ter uma divulgação um pouco melhor. É, que coisa boa, né? A Fátima está dizendo aí que conheceu o Japão. Eu tenho um sonho. Eu Que ela sou conheceu o assim, Japão, né? entrada no mundo oriental, assim. Acho que essa coisa da, da terapia holística, da meditação, do transcendente, essa coisa tem um fundo oriental muito grande. Você sabe que eu tenho assim sonhos até de conhecer o lugar, saber como é. Eu acho muito bonito. Mami, Ai, voltando para o Me Conta, voltando para o Me Conta. Me Conta, sim, olha, a pessoa que mais interage nesta live é o marido da Mami. O marido da Mami, sim. ele está aí presente em todos os momentos. E as meninas? O que as E, meninas fazem? então, inclusive, o meu marido é ele que faz a edição, ele que faz a arte. Então, ele me Olha só, ajuda. Ele fala assim, olha, você só foca em escrever e gravar. Agora, o que de olha que coisa, bastidor, ele fala, deixa comigo que eu que faço, né? bênção. Então, eu tenho Gente, tem uma gente que está aí, tem um sim, marido que faz edição de vídeo. Muito bem, você realmente é muito privilegiada, moça. sou, eu sei que eu sou. As meninas, elas me apoiaram assim, é que cada um tem a sua vida, né? E esses dias eu perguntei até para elas, eu falei assim, olha, em que episódio você parou? Aí uma delas nem respondeu, eu falei, acho que não passou do primeiro, né? Aí a mais velha falou, mãe, eu parei no quarto. Eu parei no quarto porque você falou que meu irmão não é perfeito, e ele é perfeito. Eu quero que você vá lá e corrija esse podcast. Aí eu falei assim, nossa, e meu marido também, nos primeiros episódios, ele escutava nos aplicativos para ver se tava indo com um áudio bom, e ele falou assim, ó, faz muito tempo que eu não entro para escutar, eu entro direto no Anchor, né? Então isso não dá audiência, né? Que ele vê mais a parte técnica. Então quando ele precisa, ele já vai direto na fonte. As minhas filhas também pararam de escutar. Eu falei, nossa, e continua a audiência toda semana. Aí eu fico tão feliz, eu fico tão assim, gratificada pelo trabalho. Você sabe que eu também tinha, no começo da pandemia, que eu comecei a trabalhar um pouco mais no digital, eu também tinha uma dificuldade imensa de aparecer em vídeo e fazer vídeo. Eu falava, gente, com essa cara, vai aparecer no vídeo, vai falar o quê, né? O que você vai... E daí eu tirei esse sabotador de lado e vesti uma imagem um pouco assim, vamos ser um pouco cara de pau? Vamos entrar lá? Porque já que tem alguém que se interessa, né? E uma maneira que eu encontrei de fazer isso foi convidar as pessoas para conversar comigo. Porque eu tinha essa coisa de falar sozinho. Então eu falei para a Fátima, vamos fazer o podcast junto, porque eu não vou fazer podcast falando sozinha. Falar sozinha não é uma coisa que eu, Ah, sim. né? E daí eu comecei a fazer o podcast, meu podcast chama A Essência das Plantas. E daí eu falo de plantas e falo Sim. um pouco da fitoterapia, da fitoenergética e tudo isso. Mas voltando para o Me Conta, Ah, eu porque a gente adoro esse tema. adora. Ai, que bom! Adoro. Eu sou reikiana, tá? Ai, que delícia! Que Eu, bom, que eu fiz bom! reiki. Inclusive, eu entrei para iniciar o reiki por conta da doença do meu pai, porque ele morava no Japão e eu não podia fazer nada daqui. E como tudo na vida, cai no colo quando a gente precisa, né? O Aí universo. entrou.
Aí entrou aula de reiki de graça, iniciação de graça, pela internet. Então eu tinha os filhos pequenos, não poderia sair para fazer as aulas. Mas assim, eu falei, agora não tem mais desculpa, tá lá, o rapaz está falando que vai me dar aula gratuita, vai fazer iniciação, e eu estou esperando o quê, né? E a partir do nível 2 eu comecei a enviar reiki para o meu pai. Assim, eu consegui fazer os dois níveis, assim, de um mês para o outro. Então foi muito rápido. Que bom, que bom. Agora, quando terminar a pandemia, você vai fazer os outros, né? Vai virar mestre. Não, eu já sou. Eu acabei fazendo depois que eu voltei, eu acabei Ah, fazendo tá. três, aí eu fiz até o 3B, né? O mestrado Aham, o Reiki Usui, do Usui, professor Usui. aham. Ai, que delícia. Reiki é muito bom, né? Reiki é muito bom. É. E você aplica reiki nos meninos? Não tanto como deveria. É que assim, eu tive umas experiências com Reiki que eu fiquei meio assustada, né? Então, teve alguns episódios assim, então assim, eu que apliquei muito reiki na época que o meu pai estava doente, né? E foi uma experiência assim, incrível que ele estava bem quando eu cheguei, e eu comecei a aplicar reiki porque ele estava começando a sentir desconforto, né? De estômago, e quanto mais eu aplicava, ele piorava, né? Ficava. Aí eu falei assim, então tem que ir no médico. E quando a gente foi no médico, ele fez a endoscopia, aí diagnosticaram que o estômago dele tinha um tumor lá na saída do estômago pro intestino, né? Então a comida já não estava passando, então ela estava parada lá. Então, antes de travar, o reiki fez com que ele buscasse ajuda. Então ele não sofreu, nesse período ele não sofreu assim tanto, ele estava sofrendo um desconforto só, né? E deu tempo de marcar a cirurgia programada para poder fazer o bypass, né? Então Uhum. assim, foi muito gratificante. Continuo. Você faz uso de florais? Eu não faço. Eu tenho um pouco de, não sei se é receio, é de não saber, né, como lidar Procurar com. uma pessoa experiente para usar. Mas os florais são muito bons, inclusive para portadores de deficiências. Só para te posicionar um pouco, a minha formação é em pedagogia para portadores de deficiência. E Ah, que bacana. eu trabalhei durante. Eu fui me especializando em brincadeiras, em brinquedos específicos para deficiência, para crianças de 0 a 7, mas eu trabalhei durante 3 anos na Paz São Paulo, na brinquedoteca da. Olha, Então, quando você fala, eu sinto assim muito no meu coração, porque eu sei exatamente o que você está falando e o que você está passando, e por isso que eu queria que as pessoas também soubessem, né? A ai, que necessidade lindo. que uma pessoa, a gente foca muito na criança, no Sim, portador de necessidade, porque ele realmente é um portador de necessidade, mas existe alguém por trás. E este sim, alguém precisa muito de apoio. Então, precisa. e eu acho que falar é uma das coisas que ajuda. Por E isso, tirar um pouco o foco da criança, né? continue falando muito, contando muito. Ah, obrigada. Mas eu acho que assim, toda mãe, né, de uma criança que tem necessidades específicas, ela se deixa de lado, né? Ela se deixa, foca na criança, e é uma coisa que eu falo pro meu marido, eu falo assim, não, tanto que esse último episódio eu conto a história da Cristina Carvalho, que é a mãe da Naomi, que tem síndrome de Down. Uhum. E o meu marido falou assim: ah, então o episódio vai ser Naomi? Eu falei: não, o episódio é da mãe, porque é o que a mãe passou, é o que eu quero passar no podcast, né? É sobre o sentimento das mães.
Então, eu acho que, assim, aos pouquinhos eu vou estruturando, vou fazendo uma base para tentar uma vida mais longa, né? E quanto mais a gente fala e quanto mais a gente conversa, mais a gente vai desinibindo e vai ficando mais fácil, né? A Cláudia está dizendo que aplicou Verdade. reiki à mãe dela, que teve câncer de pâncreas também. O reiki tem ajuda muito a gente e a pessoa que está precisando, né? Sim, A gente sim, sabe muito bem. verdade. E o Henrique, o pessoal tá onde agora? Você tá trancada num quarto? O Henrique Tô, não tô, apareceu nem uma vez, eu achei que ele ia aparecer 10 vezes, ele não apareceu. o pai tá segurando ele lá embaixo, tá com o irmão. A mais nova tá trabalhando, que ela é assistente de dentista, né? E a mais velha tá trancada no quarto, estudando para faculdade. Porque a gente, quando faz live de mãe, né, que É, tem criança por perto, a criança morre de curiosidade, né? Eu falei, sim. a criançada vai aparecer aí, não vai ter jeito, vamos falar um oi para eles. Não, o Henrique ele tá assim, fascinado com mamitopia. Ele fica, mamãe, mamitopia? Mamitopia? Henrique? Falou Henrique, mamãe. Falei do Henrique. Aí o último episódio a gente colocou, ele fica, cadê o Henrique? Cadê eu? Ai, ai, que delícia. Precisa fazer um para ele falar, para ele ter a voz dele no Spotify. Sim, a gente vai. Eu tô pensando, né, de começar a colocar um pouco para ele interagir, só que a dicção dele é complicada ainda. Então, Ele assim, faz, muita ele gente. faz fono? Ele faz fono? Então, ele teve alta da fono. Ele teve alta Ah, da fono no começo do ano passado, porque ele fez tudo pelo SUS, né? E aham. como ele, para a idade dele, ele está muito bem desenvolvido. Ele fez 9 anos, só que ele está no quarto ano. Então, ele Hum. lê, ele escreve, a gente ditando, ele escreve. E para um Down, ele é avançado, né? Para a grande maioria dos Downs, né? Então, eu acho que essa parte, a fono acabou dando alta, mesmo porque no município estava sem fono, né? Não ia ter fono para o semestre seguinte. E aí é isso, né? Eu não sei, agora me perdi. Não, Deu você uma estava falando travada. da continuação do tratamento de fono. Mas É, é importante continuar, porque como eles vão amadurecendo, é importante sim. continuar tendo algum apoio de fono, de motricidade, de todas essas coisas. Ele faz ecoterapia. A Ah, ecoterapia é a que única terapia que ele delícia. continua. Então, Tá. E como é aonde um ele está lugar aberto, aonde ele tá fazendo? ele faz aqui no centro de São Bernardo do Campo, ele é do SUS também. É indicação do central que ele fazia a fono, né? Fazia as terapias. E aí ele está lá há 2 anos. Acho que vai fazer 2 anos e meio que ele começou a fazer ecoterapia e se desenvolve muito bem, né? É. Muito bem, ajuda muito ele. Aqui em São Paulo eu trabalhava no Parque da Água Branca, quando implantou a ecoterapia no Parque da Água Branca. E é Ai, que muito, bacana. né, porque eles têm uma arena muito grande, com uns Tem. cavalos bonitos, e é muito legal, né? Aqui Era no centro de São da, Bernardo é da cavalaria. isso que eu ia falar, lá no Parque da Água Branca é da cavalaria também. São os cavalos todos, né? Nossa, Sim, ele adora. imagino, imagino. Muito bem, Mami. Você acredite ou não, nós hoje estamos falando há 55 minutos. Nossa, Nossa, para um podcast que tem 5, 15 minutos, né? 55 minutos, nós estamos aqui. ai, mas passa muito rápido quando a conversa é gostosa, quando flui, né? É isso mesmo.
Então eu queria pedir para você, antes que o Instagram derrube a gente, que você deixe uma mensagem para a família, para as mães, para os pais, para os irmãos das pessoas com necessidade. Tá? É no descritivo? Né? Eu quero que você fale para as pessoas que estão aqui Agora! uma mensagem para essas pessoas. Olha, para a família, para as famílias, para os amigos, eu acho que uma coisa que eu sempre fiz com o Henrique, eu acreditei sempre no potencial dele. Eu acreditei que ele poderia mais do que a sociedade diz que ele pode. E eu acho que esse incentivo que a gente dá faz ele ter uma confiança tão grande que ele também não se sente limitado. Então ele vai além. Então, o que eu peço é que todo mundo acredite no potencial de cada um. E eu quero que você deixe uma mensagem para a mãe de uma criança portadora de necessidade. Para a mãe, eu vou falar assim, que a mãe, ela precisa, lógico, ela foca no filho, mas ela precisa se olhar, ela precisa se amar. Né? Eu sei que de vez em quando é difícil, a gente deixa de tomar um banho porque está muito cansado. É uma coisa É isso básica, mas mesmo. a gente deixa de tomar um banho porque a gente está tão cansada e às vezes a nossa aparência é o de menos, porque o cansaço é muito grande. Mas que é importante, a partir de um momento, para se sentir melhor também, ter o seu tempo, né? Seu tempo de quem puder ir numa manicure, ir no cabeleireiro, se cuidar. Porque não é pecado a gente se cuidar, não, tá, gente? Se É isso aí. cuidem. O autocuidado é um momento muito importante, né? Eu acho que assim, a criança ela tá bem quando pai e mãe estão bem. Não adianta mãe, se a mãe estiver nervosa, a criança vai ficar. Se a mãe estiver desesperada, a criança não vai ter estabilidade. Então ela tem que se focar nela também. É, isso mesmo. Eu quero dizer para vocês, antes que a live acabe, gratidão, Mami, super Muita gratidão gratidão. de você ter aceitado, de você ter vindo aqui contar para o pessoal um pouco da sua história. Quero dizer para vocês que não é fácil, não é uma tarefa que a gente diz, são obstáculos, são, né, a gente vai superando, não. É um obstáculo a cada dia, é mesmo, é muito árduo, mas também é uma alegria, é uma coisa É, que tem esses dois polos que a gente vê ao mesmo tempo que a gente chora escondido no chuveiro, a gente ri sozinho no espelho. É incrível, é né? verdade. É uma coisa muito, muito incrível e a gente aqui está dando o maior apoio para todas essas pessoas. Ah, Muito muito obrigada. obrigada. Olha, Muito obrigada obrigada por por estar esse aqui. maridão aí, porque esse maridão aí deixou essa moça aparecer pra gente. Super obrigado. E eu, da próxima vez, eu vou querer falar com o Henrique e com o Opa, Arthur, hein? tá, pode deixar, só marcar. Muito Querida, um beijo obrigada. grande para você. A live vai Um ficar beijo. salva. Eu vou baixar o vídeo e vou mandar o vídeo para você, tá bom? Ah, obrigada. E eu baixo lá no meu perfil. Isso, tá bom? Obrigada. Um beijo. Beijo grande, gente. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.